Olá, alunos da segunda série do ensino médio, tudo bem? Como eu já tinha falado pela agenda eletrônica, eu pedi para vocês assistirem as videoaulas do sistema Anglo, né, que está lá no plural das aulas 16, 17 e da aula 18, que falam sobre o processo de independência do Brasil, né? Mas aí eu decidi fazer um mapa conceitual aqui para vocês, muito resumido mesmo, de todo o processo de independência do Brasil, e eu queria relembrar algumas características aí importantes para vocês, mas para vocês poderem, né, copiar no caderno de vocês, terem esse mapa aí e também lembrarem um pouquinho de todo esse processo de independência do Brasil, ok? Então vamos lá. Bom, a gente começa falando que o processo de independência do Brasil, ele não aconteceu somente no ano de 1822, que foi o ano da independência, né? Ao contrário disso, a insatisfação dos colonos brasileiros com o governo português, né, com a coroa portuguesa, vinha de muito tempo atrás. Então, a gente viu, né, isso pelos chamados movimentos nativistas, aqueles que aconteceram no século no século XVIII, né, no século XVII, e que não tiveram, né, nenhuma intenção de separar o Brasil da sua metrópole. Eram revoltas e movimentos que aconteceram tendendo e buscando resolver algum problema realmente característico daquele local. Por isso que chamava o movimento, né, ficou chamando de movimentos nativistas, que a ideia era resolver aquele problema naquele local. Então, alguns dos momentos dos problemas, né, das reivindicações ou até mesmo das reclamações aí dos colonos eram os altos impostos, a repressão da coroa, o monopólio comercial, às vezes desavenças internas, como por exemplo a Guerra dos Emboabas, né? Os paulistas queriam ser os únicos responsáveis por tirar o ouro da região de Minas Gerais, né? As pessoas vindas de fora, né? Os outros brasileiros de outros lugares, né, colonos de outros lugares, às vezes colonos até de outros países, queriam também ter esse direito, e aí por isso que a Guerra dos Emboabas aconteceu. Lembre da revolta de Vila Rica em 1720, quando Felipe dos Santos, né, um comerciante da região, ele se opõe à abertura da casa de fundição e acaba em Vila Rica conseguindo fazer uma revolta contra o governo e acaba sendo, né, preso, morto. Temos também a revolta dos Beckmans lá no Maranhão por causa da questão do comércio. Então nós temos inúmeros exemplos de que há muito tempo no Brasil os colonos já estavam reivindicando mudanças, e mudanças que a coroa portuguesa não estava a fim de fazer. Esses movimentos nativistas, né, eles vão dar lugar para os chamados movimentos emancipacionistas ou emancipatórios. Esses movimentos eles já tinham claramente uma intenção de se separarem de Portugal e de proclamarem uma república, de fazerem um país independente. Eles já tinham aí como influência as ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, né? A ideia do fim do pacto colonial, da liberdade política, ou seja, essas ideias iluministas quanto a uma liberdade, óbvio que uma liberdade no âmbito econômico e político da classe elitista do Brasil, né, das classes elitistas. Essa elite ela não via essa liberdade como uma forma de acabar com a escravidão, por exemplo, ou de trazer a todos os homens e mulheres o direito ao voto, né? Existiram aí movimentos mais populares, como o caso da Inconfidência Baiana, onde a gente vê que realmente o fim da escravidão era uma reivindicação, né? A criação de uma república democrática, mas no caso da Inconfidência Mineira a gente viu também que não, que era um movimento elitista, né? E que ele estava ali representando os anseios da elite mineira, né, de grandes mineradores, grandes comerciantes, fazendeiros, né, tinham padres que também participaram aí desse movimento, e o que eles queriam era se separar de Portugal e proclamar ali uma república mineira, né? Então, esses movimentos emancipatórios, mesmo não tendo conseguido êxito, não tendo conseguido separar
nem Minas, nem Bahia, do restante do Brasil e proclamaram uma república, eles tiveram forte influência e é mais um indício, né, de que algo estava errado no Brasil com relação a esses colonos. Bom, em 1808, toda a história do Brasil como colônia vai sofrer uma reviravolta, que é o período que nós chamamos de período joanino, do ano de 1808 ao ano de 1815. Vamos lembrar que lá na Europa, Napoleão Bonaparte, né, imperador da França, proíbe os países europeus de fazerem comércio com a Inglaterra. Essa proibição recebe o nome de bloqueio continental. E Portugal, juntamente com a Rússia, desobedecem à França e acabam sendo invadidos pelas tropas napoleônicas. Quando Napoleão chega em Portugal, a família real portuguesa, que era composta pela rainha Dona Maria I, que já não governava mais, mas o príncipe regente, que era o Dom João VI, a sua esposa, Carlota Joaquina, o seu filho Dom Pedro I, eles acabam vindo para o Brasil, fugindo dessa perseguição dos franceses, da invasão aí dos franceses. Portugal acaba deixando no governo do país um nobre inglês que fica responsável por proteger Portugal e de tentar organizar um grupo de pessoas para poder organizar uma resistência, digamos assim, militar ao exército napoleônico. Mas a família real vem para o Brasil. E a partir do momento que a família real vem para o Brasil ele deixa de ser colônia. Agora o Brasil deixa de ser colônia para poder ser a sede do governo. Então, durante esses anos que Dom João VI governou aqui no Brasil, acordos e infraestrutura foram criadas e isso facilitou depois o processo de independência do Brasil. Porque quando o Dom João VI chegou no Brasil, o Brasil não tinha banco, o Brasil não tinha universidades, o Brasil não tinha liberdade comercial, o Brasil não tinha imprensa, o Brasil não tinha sedes administrativas, e com a vinda da família real, tudo isso foi criado. Além, né, dos parques, além do Rio de Janeiro, né, ter os seus palácios construídos aí para abrigar essa corte, essa nobreza, o Rio de Janeiro e o Brasil vão ganhar infraestrutura que posteriormente serão usadas como sede do novo governo quando o Brasil se tornar um país independente. Outros acordos foram firmados e o mais importante deles é a abertura dos portos às Nações Amigas em 1808. Tá? Essa abertura dos portos, ela simplesmente significou o fim do Brasil como uma colônia, né? Não existia mais pacto colonial. A partir do Brasil, em 1808, os portos brasileiros tinham direito, agora estavam abertos para produtos vindos da Inglaterra, produtos vindos dos Estados Unidos, produtos vindos de várias partes do mundo, e os colonos brasileiros também, não é mais colonos, né? Agora os comerciantes e os fazendeiros brasileiros podiam agora vender o seu produto para qualquer outro país, né? Com, claro, uma ressalva extremamente importante. A partir de 1810, a Inglaterra era o país que tinha melhores condições de fazer comércio com o Brasil, porque os produtos que fossem ingleses, ao entrar no porto brasileiro, ele pagaria apenas 15% de imposto de importação, enquanto os produtos portugueses pagariam 16% e o das outras nações pagariam 21%. Né? Então, com isso, a Inglaterra passou a ser o maior, né, parceiro comercial do Brasil, né? Fora isso, a Inglaterra também tinha outros benefícios no Brasil, né? E todos esses benefícios foram aceitos aí por Dom João VI, porque a Inglaterra tinha já comércio muito grande com Portugal e Portugal tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra nessa época, ok? Bom, em 1815, sabemos que Napoleão Bonaparte é derrotado na Batalha de Waterloo, lá na Bélgica. E aí, então, a Santa Aliança, né, que é
a Áustria, a Prússia, a Rússia, com a ajuda da Inglaterra, conseguiram juntar os seus exércitos, destruíram Napoleão e aconteceu o Congresso de Viena. E o Congresso de Viena dizia que os reis que foram tirados do seu trono por Napoleão deveriam voltar ao seu trono. E entre eles está o rei de Portugal. E cadê o rei de Portugal? Estava no Brasil. Então, em 1815, Dom João VI deveria retornar para Portugal. E naquele ano aconteceu algo também, que foi a morte da rainha Dona Maria I. Então, ele se torna rei. Antes ele era um príncipe regente. E em 1815, para não voltar a Portugal, ele não queria voltar a Portugal, Dom João VI eleva o Brasil a uma condição de reino. Então, em 1815, o Brasil se torna um reino, né, junto ao Brasil, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, ou seja, o Brasil junto com Portugal e Algarves agora era o reino só. Né? E aí Dom João VI continua governando e deixando o inglês ali tomando conta de Portugal. Bom, isso não vai ser muito bem aceito, né? Em 1820, percebam que a elite portuguesa, se opondo a essa interferência inglesa no seu território, se opondo ao fato do rei estar no Brasil, se opondo ao fato de ser governado por um rei que agora estava lá através do Atlântico, do outro lado do Atlântico, a elite portuguesa fez uma revolução que ficou conhecida como a Revolução Liberal do Porto, a Revolução de 1820. E nessa revolução acabou-se a monarquia absolutista que existia em Portugal, onde Dom João VI podia tomar todas as decisões sem que houvesse uma limitação de poder. Então foram criadas as cortes. O que é a corte? A corte, ela é como se fosse um conselho ou uma espécie de câmara portuguesa que deveria limitar o poder do rei, e o rei não poderia tomar nenhuma decisão sem essas cortes permitirem ou então darem autorização ou seu consentimento. Era uma limitação do poder a Dom João VI. E essas cortes enviaram para o Brasil em 1820 a seguinte ordem. Eles queriam que a família real voltasse para Portugal, assinasse a Constituição portuguesa, aceitando se colocar sob, né, a conscientização, sobre o conselho aí das cortes, ou Portugal, né, iria romper com a família real, e a família real não seria mais considerada a família real de Portugal. Foi então que em 1821 a família real volta para Portugal, forçado aí pelas cortes portuguesas. Quando a família real volta para Portugal, ele deixa aqui no Brasil Dom Pedro I e a sua esposa, que é a Leopoldina, resolvendo algumas pendências aqui no Brasil. Na verdade, Dom João VI já sabia que a elite brasileira, que tinha durante todo o período joanino conquistado a liberdade econômica, né, conquistado aí várias condições a mais de comércio, uma infraestrutura muito maior, não iria aceitar voltar à condição de colônia. E era esse um desejo lá da elite portuguesa, que o Brasil voltasse a ter a sua condição de colônia, mas isso era impossível de acontecer. Por quê? Porque há muito tempo era Portugal que dependia da riqueza produzida no Brasil, e não mais o Brasil dependia da riqueza de Portugal. Essa inversão colonial, ou seja, essa ideia da metrópole depender do dinheiro da colônia, já vinha acontecendo em Portugal muito antes de Napoleão Bonaparte, né? Então, achar que o Brasil iria se aceitar, voltar ao pacto colonial, voltar a ter que obedecer sem reclamar, né? Voltar a não poder vender com quem quisesse, tudo isso, né? Claro que não ia ser aceito, e realmente não foi. Então, em 1822, no dia 9 de janeiro de 1822, as cortes mandam um barco para vir buscar Dom Pedro I, que tinha ficado no Brasil com a sua esposa, mesmo que fosse à força. E naquele dia, Dom Pedro I teve que escolher entre voltar para Portugal, onde ele também era herdeiro do trono de Portugal, ou então ficar no Brasil.
e ele decide ficar. É aí que o dia 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como o Dia do Fico. E aí ele vai ser colocado, né, e aclamado ali por aquela elite como sendo o protetor perpétuo do Brasil. Uma vez como protetor perpétuo do Brasil, Dom Pedro I vai escolher José Bonifácio, que era um dos seus conselheiros, como primeiro-ministro do Brasil. Percebam que ele cria o primeiro-ministro para poder escolher pessoas para fazer a primeira Constituição do Brasil, dando uma clara ideia de que, uma vez sendo o rei do Brasil, ele seria um rei que governaria com um ministério, com uma Constituição, né, com um primeiro-ministro. Ele não seria um absolutista, ele seria um rei, né? Já estava mostrando que seria um rei ali que estava disposto a governar com o consentimento e também com a aprovação de um conselho formado pela elite. Então a gente vai ver que ele deu essa intenção quando ele estava aí acertando os pontos para uma independência, mas não vai ser isso que ele vai fazer depois, tá? Então depois a gente vai ter que entender que ele deu essa impressão quando ele coloca José Bonifácio como sendo o primeiro-ministro, né? Se tem primeiro-ministro, tem um ministério, e se tem um ministério, tem pessoas que vão ajudar a governar, né? Se vai ter constituição, tem leis, e se tem leis, o rei tem que estar submetido a leis, né? Isso que deu a entender. E aí, no dia 7 de setembro de 1822, né, diante da pressão de Portugal para que Dom Pedro I voltasse para Portugal, ele então vai declarar a independência às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, voltando, né, de reuniões na região de Santos para o Rio de Janeiro. Ele é avisado que as cortes tinham enviado outro barco para levá-lo para Portugal, e ele então proclama e declara a independência do Brasil, e a partir daí, do dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna um país independente, e Dom Pedro I acaba sendo aí o primeiro rei do Brasil. A gente vai ver que essa declaração de independência não trouxe nenhum tipo de mudança social para o Brasil, não houve nenhum tipo de mudança econômica no Brasil. O Brasil continuou exportando produtos agrícolas e matéria-prima e importando produtos manufaturados, né? Não houve aí, e nesse momento, nem só produtos manufaturados, mas já produtos industriais, porque já tinha e já estava acontecendo aí em 1822 a segunda Revolução Industrial. Alguns dizem 1820, outros 1850, mas a segunda Revolução Industrial já estava aí quase que acontecendo, quase em curso, né? Então, o Brasil continuava recebendo esses produtos manufaturados ou industrializados e vendendo produtos agrícolas. Isso permaneceu. A escravidão permaneceu, né? A desigualdade social permaneceu. As elites, elas estavam preocupadas em dois tipos de liberdade. Por isso que eles apoiaram Dom Pedro I. Primeiro, a liberdade econômica, da garantia de poder continuar comprando e vendendo de quem eles quisessem. E segundo, a liberdade política, de poder dizer, este é o meu país, essas são as minhas regras, e nós vamos ajudar a fazer essas leis do país, porque o rei vai chamar uma constituição, né? A gente vai criar uma constituição juntas. Nenhum outro tipo de liberdade foi colocado em pauta, e nenhum outro tipo de liberdade foi, digamos assim, discutido nesse processo de independência. Tudo bem? Então, foi um processo elitista. Depois nós vamos ver que esse processo de independência acaba, sim, gerando uma série de guerras, né? E essas guerras vão acontecer em todo o território brasileiro, de portugueses que viviam no Brasil e que não aceitaram a ideia da independência, porque com o Brasil voltando a ser, com o Brasil sendo independente, esses portugueses perderiam muitas regalias e muitos privilégios, tá bom? Mas isso aí é discussão para a próxima aula. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido, eu expliquei bem rapidinho para vocês. Assistam lá a videoaula no plural também, tá? Copiem o mapa conceitual se vocês quiserem e façam os exercícios mínimos e complementares do plural, tá bom? Um beijo grande para vocês e até mais.